2 de Mateus, nós leremos os versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 2, é referente à visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria estar o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Abre aspas. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, e como pastor conduzirá Israel, o meu povo. É a palavra, é a profecia. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com ele a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido a eles. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Pois depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, aqui quero destacar esse termo que Mateus escreveu, na casa, que é diferente lá de Lucas, né? Isso dá-nos a entender que o menino já tinha alguns dias e não estava mais no lugar exato onde ele nasceu, que era na estrebaria, na manjedoura, né? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então aqui que nós vamos destacar lá na frente, eles adoraram o menino. Nem Mateus nem Lucas cita que eles tenham adorado a Maria, a José, nem algo outro. Ele escreveu: adoraram o menino. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, para te cultuar e te louvar. Dirija-nos, Senhor, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus, depois de falar do nascimento do menino, no próprio capítulo 2, ele relata dois acontecimentos da infância de Jesus: a visita dos magos e a fuga para o Egito. Nesta manhã nós vamos falar sobre a visita dos magos somente. A fuga para o Egito, se houver uma outra oportunidade, nós podemos abordar. E nós queremos destacar aqui, desde o nascimento, a universalidade de Jesus. Muito destacado nessa primeira visita dos magos, que eram gentios e vieram do Oriente para visitar e adorar o menino.
quero destacar aqui novamente. E ali eles fizeram a apreciação da natureza real de um rei. Embora menino, já tinha um entendimento que era um rei. E visto que foi chamado por eles de rei e adorado por eles. E quero também aqui comparar as atitudes contrastantes dos homens em relação a Jesus. A de Herodes, a dos escribas e os magos. A época da visita dos magos, como eu disse ali, ela dá a entender no texto que já havia alguns dias do nascimento. E existe alguma divergência entre o que nós temos lido na história, em alguns comentaristas, sobre o tempo, de quantos dias. Mas calculando nos dias de hoje, que os magos vieram do Oriente, seria o Irã, ou próximo do Irã, a pé daria em torno de 380 a 390 horas de caminhada. Mesmo que eles tenham vindo no lombo de animais, sejam camelos ou o que for, não aumenta muito. Então, alguma coisa próxima disso. Imaginando também que eles tenham caminhado 8 horas por dia, que os animais também precisam de descanso. Eles teriam gastado ali em torno de 48 a no máximo 60 dias de viagem. Alguns comentaristas, ou escritores, estimam até um tempo maior, mas isso não importa muito para o que vamos destacar hoje. Jesus nasceu numa estrebaria, mas é diferente do que comumente nós vemos na representação dos presépios, quando da visita dos magos. Nós lemos ali que quando os magos chegaram, Mateus faz a referência de uma casa, e o que o menino estava já em panos, envolto em panos, com Maria, sua mãe. Vou repetir aqui o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Notemos também que do encontro dos magos com Herodes, eles pediram que eles informassem o lugar exato aonde estava o menino. Informou-se do tempo em que eles tinham visto a estrela. E ele, como hoje não faz muita diferença dos nossos dias, todos os detentores de poder, seja político, poder municipal, estadual, desculpa usar uma expressão, mas ninguém quer abrir mão das mordomias do poder. Herodes não foi diferente. E também com ato de crueldade, ele determinou a morte dos meninos até 2 anos de idade. Uma crueldade. Isso também indica que já havia um tempo do nascimento do menino. E quem eram os magos? Pastores de ovelhas, homens sábios, conforme relata Lucas 2, do Oriente. Não se sabe exatamente que país, alguns estudiosos hoje atribuem a região do Irã, mas a representação deles em 3 era uma tradição ao costume da época. Homens de grande influência, por serem mestres na religião e na ciência. E como eles esperavam o Messias? Como que eles souberam do Messias?
Provavelmente eles já sabiam da profecia através dos cristãos que estavam dispersos. Judeus, talvez na grande maioria, que já falavam da profecia. Haviam eles anunciado a profecia. E anunciado a todo o povo por onde eles andavam. E Deus também lhes revelou diretamente, conforme relata Lucas 2. A estrela apareceu para ele. A estrela. Muitos escritores tentam explicar como um fenômeno natural. Mas uma estrela, um fenômeno natural, ela não guia ninguém. E ela também não pararia aonde nasceu o menino. E eles já tinham tido a visão que Lucas relata, quando Jesus enviou a eles a mensagem do nascimento de Jesus. Nasceu hoje na cidade de Davi, o Cristo. Não podemos também admirar tanto esse milagre da estrela, porque o maior milagre é o nascimento do Salvador. Esse é o maior milagre. Desde a concepção de Maria, quando o anjo apareceu, quando José quis abandoná-la e o anjo apareceu a ele. E muitos escritores tentando descaracterizar ou desvalorizar a história bíblica, às vezes eles tentam, ou comumente, não às vezes, comumente eles tentam isolar a passagem para explicar como sendo natural um milagre divino. Quero também destacar as 3 atitudes divergentes: a dos magos, a atitude de Herodes e a atitude dos escribas, que foram chamados para Herodes para perguntar acerca do nascimento do menino. Então vamos começar pela dos magos. Ao pedir informação a Herodes, eles já informaram a finalidade da sua presença lá em Jerusalém. Eles estavam indo visitar, né, e acrescentaram: nós viemos adorá-lo. É o 2º versículo do capítulo 2. E o que de fato eles fizeram ao encontrar Jesus. Essa é a atitude daqueles que buscam a Jesus com sinceridade, disposição em aceitá-lo, disposição em adorá-lo e disposição em servi-lo. Atitude de Herodes, como eu citei há pouco, a primeira atitude dele foi temer a perda do poder, o trono. Por isso, consultou os escribas sobre o local exato aonde deveria estar o menino. Ainda pediu aos magos que, ao encontrá-lo, os informasse aonde ele estava. Isso representa aqueles que buscam a Jesus, e muitos até o anunciam, mas defendendo interesse próprio. Ele disse que iria adorar, mas a sequência dos seus atos foi ordenar a morte de todos os meninos. Mas ele queria assegurar que Jesus estivesse entre os meninos que seriam mortos. Mas também pela providência de Deus, que revelou aos magos, eles não retornaram a Herodes. E ao retornar à sua terra, fizeram um trajeto por outro caminho, para não passar por Herodes. Quero destacar aqui os versículos de 12 a 15. De sorte
que José fugiu com o menino e com Maria para o Egito, antes da matança que o cruel rei Herodes fez. Então ele não poupou a vida nem dos seus súditos, nem dos filhos dos seus súditos. Em terceiro, eu quero destacar a atitude dos escribas. Foram chamados por Herodes e apenas informaram, citando ainda a profecia lá de Miqueias, o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim, 5, e diz assim: o governante que virá de Belém, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que representa para nós, e queremos destacar aqui, a atitude dos escribas, daqueles que, mesmo conhecendo a palavra, apenas indicam, mas não praticam, ou não conduzem outros, ou não orientam outros. Eles indicaram aonde deveria estar, mas não foram com os magos. Eles não participaram nem da visita, nem da adoração. E quantos hoje perdem a oportunidade de adorar, de servir, perdem a oportunidade de estar com Jesus? A homenagem dos magos, em primeiro, como eu disse, eram gentios. A visita estava assim simbolizando que Jesus estenderia o seu reinado aos gentios. E até interessante que os judeus, no seu conhecido orgulho e exclusivismo, não tenham visto aquela estrela, ou pelo menos não há citação, que os magos viram. O Evangelho é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Mas quantos estão que não conseguem ver a Jesus? Quero citar aqui que a homenagem que os magos prestaram foi somente a Jesus. A palavra de Deus não demonstra, não ensina, não relata que não tenham prestado homenagem à família nem a outros. Eles homenagearam, adoraram e ofertaram os presentes ao menino. Em terceiro, ofertaram a Jesus dádivas preciosas, dignas de um rei. Exaltaram assim a realeza. Não se deve pensar também que alguns escritores, que um tem andado ouro, outro mago tem andado mirra, outro presente. Não há base bíblica para isso. Podemos imaginar que todos três tenham dado as três coisas. Não sabemos, eu estou destacando aqui porque nós encontramos em comentários algumas divergências, algumas coisas escritas, que não encontramos base bíblica para isso. Todos eles podem ter dado as três coisas. Mas nós, o que temos dado? Temos dado o nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso coração? Na visita dos magos, quero destacar também três grupos: adoradores, os hostis e os indiferentes. A política de Herodes, como nós citamos no princípio, ela não difere muito, apenas às vezes em algumas coisas, da crueldade dos nossos dias. Às vezes, quando nós pensamos em crueldade, a nossa mente às vezes
restringe a uma liberdade religiosa aos fatos do Brasil. Mas vamos olhar pelo mundo, quantas pessoas estão sendo sacrificadas, perseguidas por causa do Evangelho. A atitude dos escribas, ela é também uma advertência a todos nós que devemos ensinar e viver as Escrituras Sagradas. E devemos também vigiar para não cairmos em tentação, cairmos em erros e sermos escândalos para outra pessoa. E os escribas disseram: aonde encontrar o Salvador? Mas não conduziram e não testemunharam. E nós o que estamos fazendo com os nossos familiares, com os amigos, com os vizinhos? Talvez muitos nem indicando. A providência de Deus, ela vence também toda e qualquer hipocrisia ou planos maus. Ela não deixou um rei hipócrita matar o Filho de Deus. Ele tomou providência. Mesmo que José e Maria tenham tido, como relata os capítulos de 13 em diante, tenham tido que fugir para o Egito. Mas a vida do enviado de Deus, ela foi poupada das mãos de um rei. Mas não foi poupada por nós. Ele nasceu numa estrebaria, num berço humilde, mas com panos limpos. E não podemos esquecer que ele morreu com as suas vestes rasgadas pelos chicotes e vestes ensanguentadas por amor a nós. Os presentes não foram enviados ou doados a um menino que necessitasse deles. O menino não necessitava dos presentes do rei Mago, mas ele os recebeu como uma expressão de reverência e de amor. Nossas ofertas a Deus também devem ser com amor e por amor. Os magos escolheram presentes dignos da posição do neném, do menino que foram visitar. Também nós devemos oferecer o nosso melhor. Nos esmerar naquilo que estamos oferecendo, seja o nosso tempo, o nosso talento, o nosso recurso. Mesmo nesse período que a gente estava conversando hoje, né, com algumas pessoas, nós estamos vivendo um tempo diferente. Mas nesse tempo, não apaga da nossa memória, ou não apagou, as lembranças que nós temos do Natal. E cada um de nós tem lembranças diferentes. Uns ganhando presente, outros lembranças das luzes, da árvore, da decoração da igreja, para aqueles que desde o departamento de infância frequentam as igrejas. O poeta Manuel Bandeira escreveu: o menino nasceu em Belém, mas nasceu, tão somente nasceu, para querer bem. Nasceu sobre pais, mas a mãe sabia que ele era divino. Como está a nossa percepção de Natal? Mesmo nesse tempo diferente que estamos vivendo, que a nossa igreja não pôde, estamos privados de tanta coisa, não pôde nem realizar uma comemoração
presencial como realizamos em anos anteriores. Eu confesso que assisti pela internet, assisti de várias igrejas, mas senti também uma saudade muito grande do ano passado e de outros anos em que poderíamos estar presentes. Eu não tive o retrato na minha imagem de um Papai Noel de shopping, de presentes, mas sempre tive na minha memória e no coração a mensagem do nascimento do divino. Aquele menino que Maria deu à luz, que Maria cuidou, e Maria o preparou para a idade adulta. E esse Natal é para sempre. Nós também precisamos nos amadurecer espiritualmente para este Natal, mesmo em tempo diferente, e não deixar que essa mensagem do divino apague das nossas vidas. Quero destacar aqui que quando se espalhou a notícia do nascimento do divino humano, que tinha nascido, muitas crianças inocentes pagaram com vida, crianças até 2 anos. Quanto sofrimento das mães e dos pais dessa criança, mortas por inveja de um rei menor que temia o rei maior. Nasceu num berço humilde, mas morreu numa rude cruz. E esta é a lembrança que deve estar na nossa mente do verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe.